página do início? Página 278. Então, hoje é o dia 28 de janeiro e nós vamos continuar a nossa leitura. Acabamos de ler a biografia do Schubert, que está ligada à Lua, e eu queria lembrar para vocês, acho que a maioria sabe, que o exercício da segunda-feira é o dia da Lua. E o exercício da segunda-feira, que o Steiner indica, eu vou ler para vocês, tá bom? Tá, eu não sabia. Dos lábios de quem aspira a um desenvolvimento superior, só deve emanar o que tiver sentido e significado. Todo falar, só por falar, com a intenção de fazer passar o tempo, é nesse sentido prejudicial. Devemos evitar o tipo comum de conversa, onde se fala de qualquer assunto numa mistura inconsequente. De outro lado, não devemos excluir-nos da convivência com nossos próximos. É justamente ao contato com os outros que a conversa deve assumir caráter de significância, que se dê resposta a qualquer interlocutor, mas de forma pensada, em todos os sentidos. Nunca falar sem motivo. Gostar de silenciar. Procure falar nem de mais nem de menos. Primeiro escutar e depois digerir. Esse exercício é chamado a palavra certa. Só para a gente lembrar, né? Então, é o exercício da segunda-feira, que é o dia. Eliana, Sim. a sua intenção da gente hoje ler o exercício do dia da semana de segunda-feira é para a gente, obviamente, se reconectar, estou imaginando, né, com a Lua e com esse sentido e dar sentido e significado à fala, né? E não simplesmente ter uma fala despida de significado. Por quê? Porque a Lua ela espelha o tempo inteiro, então ela pode ficar simplesmente muito repetitiva, sem nenhuma visão crítica daquilo que tem a realidade. Ela pode parecer um mimeógrafo, né? Sim. E foi interessante você chamar a atenção disso, porque eu acho que isso ajuda bastante a tentar entender aonde a Lua nessa biografia. Sim, que era o nosso objetivo, né? Começar Exato. com essa conversa. Reflexão. É. Então, o que que na biografia do Schubert, aonde você reconhece a lua aí? Então, é que você trazendo faz muito mais sentido, mas, por exemplo, é, já na página 270, no primeiro parágrafo, tem essa fala aqui, né? Esse menino tem a harmonia nas pontas dos dedos. É. É, é, me assim, a presença, por exemplo, da vida religiosa, né? Da proximidade com a religião, ou com. Não sei se é com a religião, já não me lembro mais, mas o fato dele estar muito próximo, ele tava sempre muito conectado com a igreja, e de repente, ali na frente, ele compõe Magnífica, né? Que é aquela essa obra que, sei lá, que é tão, gente, é muito. Então, acho que talvez essa coisa da expressão dele no mundo, enfim, ter significado. E ele, por exemplo, na página 271, no último parágrafo, tá assim: ele não quer, entretanto, fazer os estudos clássicos superiores. Nada pode impedi-lo de compor tal qual um chamamento divino. Então, de novo, a coisa do significado aqui. Uhum. Outra coisa que eu percebi, assim, algumas no primeiro parágrafo dessa mesma página, 271, e segundo parágrafo,
fala de canções típicas exaltando a natureza e o quanto a Lua tem esse aspecto, né, de uma reverência à natureza, assim, né, de uma conexão com a natureza. Aí, na 273, no último parágrafo, eu vi, ó, nessa época ele recebe o apelido de ele faz o quê? Devido ao fato de sempre preferir estas palavras quando é apresentado a alguém, ou seja, uma coisa de utilidade, sei lá, talvez, assim, o sentido de uma certa utilidade, que pode ter uma característica lunar. É, a outra, na página 274, no primeiro parágrafo, ele também traz assim: em cartas a amigos, descreve a família e os empregados, detalhando fatos relevantes. Uhum. Então, é, um olhar, não sei porque é um detalhe superficial, né? Não é um detalhe essencial, como, por exemplo, de Saturno. Mas eu acho que tem um pouco disso. Essa questão de estar ligado à família é bem da Lua, né? É bem da Lua. Bem da Lua. Eu E, acho que foram essas as observações que eu fiz, assim, não é, sei se e os detalhes também é da Lua, né? A Lua é. também traz essa característica dos detalhes. Então, você viu assim, muitos aspectos positivos lunares na biografia do Schubert. Não, calma que ainda tem outros. Assim, na página 268, que agora que eu estou vendo, ele, por exemplo, foi dispensado do serviço militar por excesso de bebida e falta de higiene. Então, é o oposto. O oposto, exatamente. E aí o outro também, suas posses eram os carvalhos da floresta de Viena, uma desabnegação, sei lá, uma pessoa muito desencanada do mundo material Sim, e que se refugia na natureza. sim. Quer dizer, e uma coisa assim de uma falta de um ritmo também, porque embora tivesse um ritmo, mas um ritmo pouco saudável, porque na parte da manhã ele compunha e depois ele ia ou para a natureza ou então ele ia beber, né, para os bares e tal. Exatamente. Então é o oposto, né? Porque a Lua, na Sim, verdade, essa é a sombra, seria, né? isso. Acho que foi isso. Agora eu falei tudo que eu anotei. Muito bom, hein, Fabiane? Não sobrou nada pra gente. É mentira. Não, porque eu tive muita dificuldade, gente, de achar isso à lua. Não achei fácil esse E não, não, exercício. não tá fácil mesmo na biografia dele. Mas eu acho que é isso mesmo. Tem essa questão dele de quando ele amanhece, né? Que tinha essa questão também de ele estar meio sonâmbulo, né? Quando ele recebe, quase que ele recebe a música, né? E ele vai compor nessa hora também, né? Então, acho que também é uma característica bem forte da Lua. E tem essa questão dele ter contraído a sífilis, né? Que é colocado en passant aqui, mas a Lua também, quando está na sombra, ela tem essa característica mais de licenciosidade, né? De uma certa libertinagem, Sexualidade, né? uma sexualidade que leva à libertinagem, né? Exatamente. Né? Ela tem essa característica quando ela está na sombra. Muito bom. Alguém quer colocar mais alguma coisa em relação à Lua, daquilo que vocês observaram? É, Fala, eu André. queria só trazer uma coisa aqui, eu não sei se vai fazer sentido ou não, que na verdade eu sinto que eu preciso reler muitas coisas, porque eu adquiri o livro depois, né? Então eu comecei a acompanhar, eu estava sem o livro,
o meu livro chegou depois. Mas, primeiramente, falando aqui a respeito da biografia dele, eu não consegui pegar assim, aspectos pontuais como ela fez, que eu achei interessante, mas eu peguei num todo, porque se a gente observar os setênios, tudo ele parece que produziu, ou muita coisa foi feita muito jovem ainda, né? E muito novo. Eu Uhum. acho que até antes ali da virada dos 32 anos e começar a subir. Então eu vejo esse caminho como um caminho lunar, tá? Até os 30 anos. Então eu tinha pensado é, mais ou menos isso, né? Antes dele fazer a subida do setênio para chegar nos 35 e depois subir e fazer um caminho solar. Eu não sei se procede, se tem algo a ver ou não, mas foi o que eu pensei. E Então, aí eu tenho uma dificuldade, eu estou ainda com um pouquinho de dificuldade, porque entender que as qualidades anímicas planetárias dentro da biografia é algo bem diferente que eu tenho que separar dos conceitos quando a gente vê os planetas na astrologia. Então, assim, na não é a mesma coisa. astrologicamente é uma coisa, né? Não é a mesma coisa. E como eu venho da astrologia, eu estou sentindo, eu estou fazendo esse encaixe dentro de mim, você entendeu? Entendi. Agora, Andréia, eu não consigo, eu não sei, Márcia, ou meninas aqui, essa colocação que a Andréia faz de que é uma biografia lunar porque ele faz tudo muito cedo, até os 30 anos, eu não consegui captar essa, porque assim, o primeiro setênio do meu ponto de vista, né? Não sei, por isso que eu estou fazendo a pergunta aqui para todo mundo. No primeiro setênio, ele é regido pela Lua, né? Então a criança está se desenvolvendo, né? Tem toda essa parte da vitalidade e tudo mais. Agora, por que que você coloca até os 30 anos? Essa biografia lunar eu não entendo, mas pode ser que eu não esteja captando. Eu pensei assim, eu não sou nenhuma assim estudiosa, expert no assunto, mas eu fiz uma vez um curso sobre biografia, entendendo todos os setênios, né? Diurna e noturna. E quando eu pego, por exemplo, se eu fizer Espelhamento? esse espelhamento eu pegar aqui, e eu venho do primeiro setênio até mais ou menos os 28 anos. E se eu colocar, por exemplo, os anos crísticos aqui embaixo, fizer a subida, depois eu pego aqui na base, dos 28 aos 35 e começo a subir, eu tenho aqui todo um caminho lunar, a chegada de um eu aqui nos anos crísticos Ah, e o subido para o caminho solar. Então foi isso que eu pensei, acho que tá? faz sentido. Agora você explica, você trazendo isso, eu acho que faz sentido, sim. Talvez a gente possa dar continuidade, porque na página 281 tem um comentário sobre o porquê que essa biografia é lunar. É, Ah, Reais. é. Então, talvez a gente possa dar um pouco essa continuidade para olhar o ponto de vista do que ela traz. Sim. mas só para corroborar com ela, eu também senti uma quantidade de produção nele muito jovem. Assim, Sim. interesses muito variados e muito profundos muito cedo. E produções mesmo, né? Muito cedo. Então, isso me chamou a atenção. Uhum. Bom você ter recapitulado. E a Lua também, se a gente traz essa imagem de que a Lua, ela traz toda essa bagagem do passado, né? Por isso, então, você fala desse jeito, né? Então, toda essa biografia muito jovem, então faz sentido agora para mim, sim. Porque a Lua traz mesmo
essa coisa do passado para depois a gente se voltar para o futuro, né? Para esse aspecto mais solar. Uhum. Acho que faz muito sentido, sim, isso que você trouxe. Então vamos continuar lendo? Vamos ver se a gente vê mais alguma coisa? Ou alguém ainda quer falar mais algo? Podemos ler? Então, Qual nós, que é a página para página prosseguir? 278, resumo de palestra proferida por Rudolf Steiner em 8 de março de 1924. Depois da morte de Schubert, muitos pretensos amigos afirmaram ter-lhe emprestado dinheiro, mas durante sua vida isso não aconteceu. Ele tinha um amigo verdadeiro, o Barão von Spaun, um amigo de escola que já cuidava dele desde então. Este também era amigo de Moritz von Schwind, um apreciador da arte. Spaun estava numa profissão que lhe era totalmente estranha. Durante a vida toda tinha encargos, empregos na área financeira, administrando dinheiro. Tornou-se até diretor da loteria da Áustria, coisa que ele detestava. O que administra um diretor de loteria? Paixões, esperanças, expectativas, frustrações de muitas pessoas, crendices e superstições. Administrar os sonhos das pessoas. Esse era o amigo de Schubert, que participava de sua vida espiritual e anímica e de seu bem-estar material. Schubert tinha um rosto simpático. Diziam que parecia um negro branco. Não é verdade. Ele era assim pobre e não tinha dinheiro nem para alugar um piano. Spaun pagava o jantar que eles compartilhavam. Externamente era até quase fleumático, mas podia explodir internamente como um vulcão. Fazia suas mais belas composições de manhã, quando acordava, saindo do sono. À noite, tanto Schubert como Spaun gostavam de um vinho e podiam beber até bem mais tarde, até dormirem. Schubert, que morava longe, acabava dormindo numa cama na casa de Spaun. Pelas aparências, não era possível perceber quão vulcânica era a alma de Schubert. Certa vez ele pôde ir a uma ópera de Gluck, Ifigênia. Ficou tão entusiasmado que precisou lançar seu entusiasmo contra o amigo Spaun. Tornou-se delicadamente emocional, não explosivamente emocional. Acabou aquela obra de arte, a mais bela. Queria conhecer a cantora Milder e o cantor Vogel para atirar-se a seus pés. Ao terminar a apresentação, Schubert e Spaun foram ao bar Bürgerstübler, em Viena. Talvez houvesse mais um terceiro junto com eles. Eles estavam sentados quietos e falavam do espetáculo da noite. Na mesa vizinha sentava-se um professor da universidade que escutava a conversa deles. Ele se enrubescia cada vez mais até que começou a resmungar. Então não hesitou em afirmar que tudo era uma porcaria, que Milder não tinha voz e muito menos Vogel, que parecia andar com pés de elefante sobre o palco. Então Schubert não se conteve mais. Ameaçou agredi-lo fisicamente. Soltou seu vulcão e os outros precisaram empregar força para acalmá-lo. Vejam a importância de Schubert ter um amigo como esse, administrador financeiro, já que vivia só com sua pobreza. Não for o amigo, não fora o amigo, ele não poderia movimentar-se nesse ambiente.
não teria oportunidade de ter tais vizinhos de mesa que instigavam seu vulcão. Se Schubert não tivesse o amigo, não teria oportunidade de exteriorizar sua potencialidade musical. Será que numa posição inferior, ele não teria sido um galo de briga? Não tenderia para o que se manifestou naquela noite no bar? Como realmente acontece a metamorfose kármica pelo fato de, numa encarnação, alguém não viver a vontade de brigar e sim tornar-se um músico delicado, e a vontade de brigar se transformar em fantasia musical? Então, aqui a gente, aqui é uma visão do Steiner, né? A gente não consegue ver isso, né? Então, né? Mas ele coloca que é uma fantasia musical, né? Portanto, a lua, que é dada à fantasia. Resumo da palestra proferida por Rudolf Steiner em 9 de março de 1924. Um ser ameno, delicado, que ao acordar, qual sonâmbulo, escrevia as mais belas composições. Por outro lado, era briguento, como certa vez se manifestou. Nas pesquisas kármicas, teve-se a impressão de que Schubert escapulia, não se mostrava, enquanto Spaun podia ser acessado. O interessante é que as obras de Schubert, um dos compositores mais frutíferos, eram pouco conhecidas na época de sua morte. Somente mais para o fim do século XIX, nos anos 1870, 1880 e 90, é que surgiram as publicações de suas músicas. A pesquisa kármica de Spaun, porém, leva-nos ao século VIII ou IX, à Espanha. Spaun era um nobre de Castela, muito conhecido como sábio, astrólogo, astrônomo e por ter reformado o cenário astronômico. Em determinada época de sua vida, teve de fugir de sua pátria e encontrou abrigo, asilo justamente junto aos mais fortes inimigos dos castelhanos, os mouros. Aí conheceu um mouro com o qual teve uma amizade íntima. E se não fosse esse mouro, que seria mais tarde Franz Schubert, teria sucumbido. Se não fosse essa pessoa delicadamente espiritual que o protegeu e cuidou dele, não conseguiria sobreviver. Em Schubert, portanto, encontra-se uma personalidade moura, uma personalidade distante da música, mas que transforma ou elabora tudo da cultura árabe, do pensamento trazido da Ásia através da África até a Espanha. Esta personalidade participava das duras lutas mouras contra castelhanos, aragoneses e etc. Então se formou aquela veia de emoção contida, que só em raras ocasiões se manifestava em Schubert. Só se compreende a música ou certas canções de Schubert ali onde existe algo espiritual asiático, como que iluminado pelo sol do deserto e purificado depois na Europa, passando então pelo mundo espiritual e renascido num pobre mestre de escola. Então, aqui ele fala da reencarnação, né, do Schubert. Mas para nós, só a partir daquilo que o Steiner disse. A gente reconhecer esse vulcão, né? Talvez a gente reconheça pelas músicas, né, dele, né? Esse vulcão também acho que se mostra nas músicas dele, né? Muito bom. Comentários. Franz Schubert é o exemplo do tipo lunar.
sua própria constituição física e toda a música lírica situada na passagem do clássico para o romântico demonstram isso. Poderíamos sublinhar essas características, mas elas são tão óbvias que teríamos de sublinhar quase tudo, inclusive as características de sua doença e morte. Steiner o caracteriza como tal e se ocupou com sua encarnação anterior, que veio a descobrir mediante a visualização kármica de seu amigo e protetor Spawn. Basta ouvirmos suas músicas para também detectarmos esse caráter lunar. Fica mais claro agora? Ficou melhor? Vem, Andréia. Oi. Fica Não, melhor? sim, aqui nos comentários, na verdade, está o que foi falado. É, exatamente. Está o que foi falado. Sim. Eu achei até bem simples, achei que eles fossem detalhar um pouco mais. Então, a Fabiane detalhou muito mais do que o livro. Será que ele não tem uma característica também de Marte? Aonde você viu isso? Não, nessa questão dele, dessa explosão, isso é só a sombra da Lua ou porque esse é um ímpeto, né? Que ele talvez conseguisse controlar com a música, mas quando não tinha isso, Então, eu fiquei pensando isso. sim, ele diz aqui em algum lugar, fala que ele tem essa tendência fleumática também, né? Ah, tá. E o fleumático ele vai guardando, vai guardando, vai guardando, até que sai que nem um vulcãozinho, né? Então, Ele implode, né? ele explode, né? Implode. Ele implode, Vai. mas quando ele fica Isso, muito irado, ele explode, explode, como um vulcão, isso, como um vulcão. isso, isso. Então, eu acho que é mais por aí que a gente poderia Ah, olhar isso. Mas eu acho que ficou assim mais forte o fato realmente dele explicar um pouco essa encarnação e trazer como bagagem e a gente perceber toda essa característica nas composições. Sim, sim, Então, esse caminho, isso que ele traz mesmo, esse caminho dele do, né, lunar por aí. Eu, lunar. Eu acho que Marte não, porque, olha, ele não, embora ele tivesse feito muitas composições, ele só foi reconhecido depois, ele não tinha dinheiro, ele não era um realizador, né? Com objetivo, com meta, né? Então, eu acho que as músicas trazem mais essa questão da lua mesmo, né? Muito mais do que o Marte. Não vejo assim muito Marte, mesmo com tanta composição feita, não vejo, não. Se ele tivesse Marte, você veria na hora. É, Não seria tanto. A gente não teria tanta dúvida se é, ele tivesse não só por essa explosão que ele tem e que não é relatado, né? Ele tem um vulcão assim. Então, mas não é a força de Marte para ir para o mundo. é, O Marte tem a força de colocar no mundo, ação no mundo, né? O Marte abre caminhos, né? Onde está, precisa fazer alguma coisa, o Marte vai lá, abre uma picada, faz caminho, fica um pouco ali, depois já vai embora de novo, né? Ele não mantém. Então, com essa alma delicada dele, não aparece. O Marte não tem alma delicada. não. Então, agora vamos ler o conto na página 361.
Os Seis Cisnes. Você quer ler, Márcia? Leio. Vou pegar aqui. Os Seis Cisnes. Lua. Certa vez, um rei caçava numa grande floresta e perseguia uma caça com empenho tal que ninguém de seu grupo conseguia acompanhá-lo. Ao cair da noite, ele se deteve, olhou à sua volta e então viu que se perdera. Procurou uma saída da floresta, mas não conseguiu encontrar nenhuma. Nisso, viu uma velha se aproximar dele com a cabeça abanando. Era, porém, uma bruxa. Boa mulher, disse-lhe ele, não poderias mostrar-me o caminho que atravessa a floresta? Ó, sim, majestade, posso muito bem fazer isso, mas com uma condição. Se não a cumprirdes, nunca mais saireis da floresta e devereis morrer de fome aqui dentro. Que tipo de condição é essa? Perguntou o rei. Tenho uma filha, disse a velha, tão bela que como ela não tão bela que como ela não podereis encontrar outra no mundo e bem merece tornar-se vossa esposa. Se quiserdes torná-la sua majestade a rainha, eu vos ensinarei o caminho para sair da floresta. Com o coração angustiado, o rei concordou e a velha levou-o à sua casinha, onde sua filha estava sentada perto do fogão. Ela recebeu o rei como se o estivesse esperando, e ele realmente viu que ela era muito bonita, mas que mesmo assim não lhe agradava. E ele não conseguia olhar para ela sem sentir um íntimo pavor. Após tê-la sentado sobre seu cavalo, a velha indicou-lhe o caminho e ele regressou ao seu castelo real, onde se celebraram as bodas. O rei já se havia casado uma vez e tinha 7 filhos de sua primeira esposa, 6 meninos e uma menina, que ele amava acima de tudo no mundo. Receando que a madrasta pudesse não tratá-los bem ou até lhes fizesse algum mal, levou-os para um castelo solitário no meio de uma floresta. O castelo era tão escondido e o caminho era tão difícil de encontrar que nem mesmo ele o teria encontrado se uma fada não lhe tivesse dado um novelo de linha com maravilhoso poder. Quando ele o atirava à frente, este se desenrolava sozinho e lhe indicava o caminho. Porém, o rei ia visitar tão frequentemente os filhos que a rainha percebeu suas ausências. Ela ficou curiosa e quis saber o que ele ia fazer sozinho na floresta. Deu muito dinheiro aos servos e estes lhe denunciaram o segredo, contando-lhe também a respeito do novelo, o único capaz de indicar o caminho. Então ela não sossegou até descobrir onde o rei guardava o novelo. E depois fez pequenas camisinhas de seda branca e, como havia aprendido as bruxarias da mãe, inseriu nelas um feitiço. Certo dia, em que o rei foi caçar, ela pegou as camisinhas e entrou na floresta. O novelo foi lhe indicando o caminho. As crianças, vendo de longe alguém se aproximar, pensaram que fosse seu querido pai e correram ao seu encontro, cheios de alegria. Então ela lançou sobre cada um delas uma das camisinhas, e assim que estas lhe tocaram o corpo, elas se transformaram em cisnes e saíram voando pela floresta. A rainha voltou para casa muito satisfeita, julgando ter se livrado dos enteados. Mas a menina não havia corrido ao seu encontro com os irmãos, e a madraça nada sabia dela. No dia seguinte, o rei veio visitar seus filhos, mas não encontrou nenhum a não ser a menina. Onde estão teus irmãos? Perguntou o rei. Ah, querido pai, respondeu ela, eles se foram e me deixaram sozinha. E contou-lhe que, de sua janelinha, vira como seus irmãos haviam voado por sobre a floresta em forma de cisnes, e também mostrou-lhe as penas que eles haviam deixado cair no pátio e ela recolhera. O rei se afligiu,
mas não pensou que a rainha tivesse cometido pérfido ato, e, temendo que a filha também lhe fosse roubada, resolveu levá-la consigo embora. Porém, ela tinha medo da madrasta e pediu ao rei que ainda a deixasse apenas aquela noite no castelo da floresta. A pobre menina pensou: não posso ficar aqui por mais tempo. Quero ir em busca de meus irmãos. E ao anoitecer, fugiu floresta dentro. Andou a noite inteira e também o dia seguinte sem parar, até não poder continuar de tanto cansaço. Então avistou uma choupana, subiu as escadas e deparou com um quarto com 6 caminhas, mas não ousou deitar em nenhuma delas. Enfiou-se embaixo de uma, deitou no chão duro e quis passar a noite ali. Contudo, logo ao pôr do sol, ouviu um ruflar de asas e viu 6 cisnes entrarem voando pela janela. Eles pousaram no chão e assopraram as penas um dos outros, e cada um a sua própria, até que sua pele de cisne saiu deles como uma camisa. Então a menina os viu e reconheceu seus irmãos. Alegrando-se, saiu debaixo da cama. Os irmãos não ficaram menos felizes ao verem a irmãzinha, mas sua alegria durou pouco. Aqui não podes ficar. Este é um esconderijo de ladrões. Se eles chegarem e te encontrarem, aqui te matarão. Não podeis, afinal, me defender? Perguntou a irmãzinha. Não, responderam eles, pois só podemos despir nossa pele de cisne durante um quarto de hora a cada noite, e nesse intervalo retomar nosso aspecto humano, mas depois somos novamente transformados em cisnes. A irmãzinha, chorando, perguntou: não podereis, afinal, ser libertados por mim? Ah, não, responderam eles. As condições são difíceis demais. Não poderás falar nem rir durante 6 anos. E entre mentes deverás costurar para nós 6 camisinhas de estrelitas, que são também chamada de flor estelar da primavera. Caso saia uma única palavra de tua boca, todo o trabalho será perdido. Tendo os irmãos dito isso, quarto de hora já transcorrera e eles voaram novamente pela janela em forma de cisnes. A menina, porém, tomou a firme resolução de libertar seus irmãos, mesmo que isso custasse sua vida. Saiu da choupana, foi para o meio da floresta e sentou no alto de uma árvore, onde passou a noite. Na manhã seguinte, desceu de lá, colheu as flores e pôs-se a costurar. Não podia falar com ninguém e de rir não tinha vontade alguma. Ficou ali sentada, olhando apenas para seu trabalho. Tendo já passado muito tempo ali, aconteceu que o rei do país estava a caçar na floresta e seus caçadores chegaram à árvore na qual ela estava sentada. Eles a chamaram e perguntaram: quem és tu? Ela não deu resposta alguma. Desce aqui até nós, não queremos fazer-te nenhum mal. Ela simplesmente abanou a cabeça. Como eles continuassem a importuná-la com perguntas, atirou-lhe sua correntinha de ouro, pensando satisfazê-los com isso. Mas eles não desistiram. Então ela lhes atirou seu cinto, e como isso também não bastasse, atirou as ligas, e pouco a pouco tudo o que tinha no corpo e pudesse dispensar, até ficar só com a camisinha. Porém, os caçadores não se contentaram com isso. Subiram na árvore, trouxeram a menina para baixo e conduziram-na à presença do rei. O rei perguntou: quem és? O que fazes em cima da árvore? Ela, porém, não respondeu. Ele a interrogou em todos os idiomas que conhecia, mas ela se manteve muda como um peixe. Todavia, por ser tão linda, o coração do rei foi tocado e ele sentiu grande amor por ela. Envolveu-a em seu manto, sentou-a à frente dele no cavalo e levou-a ao seu castelo. Mandou que a vestissem com ricos trajes, e ela resplandeceu em sua beleza como a luz do dia. Mas foi impossível tirarem-lhe alguma palavra da boca.
O rei fê-la sentar-se à mesa ao seu lado, e a modéstia e o decoro dela lhe agradaram tanto que ele declarou: é com esta que eu desejo me casar, e com nenhuma outra no mundo. E alguns dias depois a desposou. Contudo, o rei tinha uma mãe perversa, que estava descontente com esse casamento e falava mal da jovem rainha. Quem sabe de onde vem a rapariga, dizia ela, que não sabe falar. Ela não é digna de um rei. Depois de um ano, quando a rainha deu à luz o primeiro filho, a velha o tirou dela, e enquanto ela dormia, manchou-lhe a boca com o sangue. Depois foi até o rei e acusou-a de ser devoradora de crianças. O rei não quis acreditar e não permitiu que lhe fizessem mal algum. Entretanto, ela continuava a sentar-se para costurar as camisinhas e não prestava atenção a mais nada. Na vez seguinte, quando deu novamente à luz um belo menino, a fingida sogra usou a mesma estratégia, mas o rei não conseguiu decidir-se a dar crédito à sua voz. Ela é muito boa e piedosa para fazer algo assim. Se não fosse muda e pudesse defender-se, sua inocência se revelaria. Porém, quando pela terceira vez a velha roubou o recém-nascido e acusou a rainha, que não disse palavra para se defender, o rei não pôde fazer outra coisa senão entregá-la à justiça, e esta a condenou à morte pela fogueira. Chegado o dia da execução, era exatamente o último dia dos 6 anos, em que ela não poderia falar nem rir, e ela havia libertado seus queridos irmãos do poder do encantamento. As 6 camisinhas estavam prontas, faltando a última, apenas a manga esquerda. Ao ser conduzida à fogueira, ela levou as camisinhas em seu braço e, de lá de cima, quando o fogo estava prestes a ser aceso, olhou à sua volta e eis que 6 cisnes vinham voando pelo ar. Então ela compreendeu que a libertação deles estava próxima e seu coração exultou de alegria. Os cisnes ruflaram as asas em sua direção e desceram, de maneira que ela conseguiu atirar as camisinhas sobre eles. E assim que estas os tocaram, caíram as peles de cisnes e seus irmãos surgiram vivos à frente dela, sadios e belos. Apenas ao mais jovem faltava o braço esquerdo, e em seu lugar ele tinha uma asa nas costas. Eles se congratularam e se beijaram, e a rainha dirigiu-se ao rei, que estava atônito, e começou a dizer-lhe: meu querido esposo, agora eu posso falar e revelar-te que sou inocente e que fui condenada de maneira injusta. E revelou-lhe o ardil da velha, que havia roubado e escondido seus 3 filhos. Então eles foram trazidos ali, para a grande alegria do rei, e a sogra perversa foi castigada, amarrada ao poste e queimada, até ser reduzida a cinzas. Porém, o rei e a rainha, com seus 6 irmãos, viveram por muitos anos em paz e alegria. Quer ler as imagens? Vou ler as imagens agora? Aham. Algumas imagens da qualidade lunar. O rei caçador, viúvo, solitário, perdido na floresta, encontra-se com a bruxa. O eu, simbolizado pelo rei, perdido na turvação da alma em sonhos e fantasias. Deixa-se ser envolvido pelo lado sombrio da bruxa, sua ânima enfeitiçada. A madrasta transforma os 6 filhos do rei em cisnes, jogando camisinhas de seda enfeitiçadas, mas a filha mais jovem não vai ao encontro da madrasta e não sofre a transformação. A madrasta, o lado sombrio feminino da mãe, apresenta um desafio para a filha caçula: ter de libertar os irmãos, o que seria a representação da consanguinidade, da hereditariedade, da ancestralidade, as quais são qualidades lunares.
Desafio da irmã: fazer 6 camisinhas, não falar nem rir durante 6 anos, fazendo um gesto de bondade e amor. O rei a encontra e se casa com ela, que se mantém em silêncio, mas tem 3 filhos, representação do corpo físico, etérico e astral. A sogra má é outra representação do feminino escuro. Ela esconde os filhos e culpa a rainha de tê-los matado, colocando sangue no canto de sua boca. O rei condena a rainha à fogueira após o sumiço do 3º filho. Quando ela está para ser queimada, os irmãos chegam e ela joga as camisas. E apenas um permanece com uma asa em lugar do braço esquerdo. A rainha explica ao rei o ocorrido e relata sobre os filhos. A mãe má é queimada, virando cinzas. A hereditariedade, a ancestralidade é transformada e o rei, que é o eu, e a rainha, a alma, vivem felizes para sempre. A lua, que tem relação com a prata, pode vitalizar, reproduzir, fazer crescer, como na época da lua crescente, ou secar, estarrecer e conservar as coisas do passado. A lua espelha o passado que precisa ser superado, a fim de criar possibilidade para um desenvolvimento no futuro. A bruxa tem de ser queimada e as amarras cortadas para podermos transformar as sombras do passado. Algum comentário? E mesmo essa história dela ficar muda, né? Também é uma característica na história. Alguém quer fazer algum comentário? Da lua? Nos 6 cisnes? Eu vou ler o verso do Stein. Quer falar, Fabi? Está falando? Não? Entre nascido do cosmo. Não, ente, nascido do cosmo. Ó vulto luminoso, fortalecido pelo sol no poder da lua. Tu és doado pelo ressoar criador de Marte e a vibração de Mercúrio que move os membros. Ilumina-te a sabedoria radiante de Júpiter e a beleza de Vênus, portadora do amor, e a interioridade espiritual do antigo Saturno cósmico. Consagra-te à existência espacial e ao desenvolvimento temporal. Rudolf Steiner. Muito bem. É interessante a gente ver como o conto e outros contos que a gente vem a ler aqui, cada conto não fala do externo, né? Do rei, o eu, né? A rainha, a madrasta, a rainha, a alma, ou seja, fala de si mesmo. A madrasta, a ânima, né? Que a ânima enfeitiçada. Então, quando esse aspecto do feminino, né, não é visto, ela fica enfeitiçada, ela fica como uma bruxa má, né, nesse sentido. A madrasta, o lado sombrio feminino da mãe. Quantas histórias a gente não vê de madrasta, né? Que a mãe boa morre no início da história. Quase todas as histórias, a mãe boa morre no início e fica a madrasta, né? Esse lado sombrio do feminino. E a madrasta, eu vejo, ela encarna, né? Porque faz com que o outro, essa pessoa encarne, porque vai buscar recursos. Veja, a menina sai do castelo e vai se embrenha na floresta para buscar recursos até encontrar o irmão e restaurar, curar esse feminino, né?
ela cura que é o próprio rei, né? Que é o próprio eu, a própria individualidade, né? Quando restaura esse feminino, a integra novamente, né? Eu acho muito lindo essa, é, esse feminino, né, restaurado com gesto de bondade e de amor, né? Ele é restaurado, esse ânima, né, não mais enfeitiçado, essa alma, né, que é restaurada, né, que é equilibrada. Aí, muito lindo. Eu sou apaixonada por contos, tá? Sim. A sogra, quantas histórias a gente não vê de sogra má? Olha, outra representação do feminino escuro, que não está integrado ao feminino. E quantas histórias que a gente vê no nosso dia a dia que não tem essas representações, né? No nosso dia a dia. Não só personificado como uma sogra, nem todo mundo tem sogra má. Não é nesse, mas onde é que a representação desse feminino em cada um de nós está no escuro, onde a nossa lua está no quarto crescente ou nas fases da lua, né? Nessa escuridão, é, quando a gente está atuando no dia a dia, nesse lado feminino que a gente diz que não está tão integrado assim, e a gente tá num momento de ânima enfeitiçada, de madrasta ou de sogra, em nós mesmos, esses personagens. Porque aqui no conto está fora, mas são todos partes de nós mesmos. Então a gente pode olhar para essa lua, né, Márcia, que o seu som está sumiu. sumindo. A gente pode ver se melhorou. Agora sim. A gente pode olhar para essa característica, né, desse feminino que aparece aqui, né, em várias facetas da lua, na ânima, na sogra, no lado sombrio, no lado escuro, né, quando a lua tá, chega uma fase dela que está bem, né, pequenininha. Então, onde é que isso aparece na história de cada um de nós? Fica essa reflexão aí. Muito bom, hein? Tudo bem. Podemos então deixar aqui. Alguém tem alguma questão, algum comentário? Oi, gente, tudo bom? Eu faltei no encontro passado e agora a rotina voltou aqui. Eu tô acordando 5h50 de novo. Olha, Uau! eu não tô orientada. Agora, me chamou a atenção que eu entrei bem quando a Fabiane estava falando. Eu achei muito bom, viu, Fabiane? Descrever a figura lunar assim, é, eu não tinha lido, mas eu acho que você foi pincelando coisas assim que foram bem pontuais. Para mim, acrescentou bastante. Obrigada. Sim. Mais alguma coisa, gente? Vamos nos despedir O que que peraí? e nos encontramos na próxima quarta outra vez. Tá bom? Obrigada, meninas. Boa noite. Foi Boa ótimo. noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Prepara a tchau. Boa gravação, noite. Eliana? Sim.